Tá certinho, garoto? Atos capítulo 2. Atos 2, versículo 1 a 4. Acredito que os irmãos já passaram muito tempo nesse capítulo, né? Mas a gente vai voltar nele aqui para extrair algumas pérolas dele. Atos 2, 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Senhor, pedimos a Ti a Tua graça, misericórdia e a ação do Teu Espírito Santo nessa noite. Fala conosco, fala com a Tua igreja, ministra os nossos corações. Obrigado porque desde que chegamos já temos visto a Tua presença entre nós. Na comunhão, na devoção, na piedade. Só queremos continuar Te adorando nessa noite. Em nome de Jesus que oramos. A gente tem aqui aos sábados, né, olhado um pouco para o livro de Atos. E nós já caminhamos bastante no capítulo 1, né? Vimos ali a necessidade, né, do Senhor, durante os 40 dias que Ele esteve com os discípulos, fazendo-lhes a promessa que eles deveriam, à luz de Lucas 24, que eles deveriam ir para Jerusalém esperar a promessa do Pai. E a promessa do Pai, à luz de Atos 1:8, é que eles receberiam poder, que desceria sobre eles o Espírito Santo. Só que até então essa promessa não foi cumprida. Mas eles obedeceram ao chamado do Senhor, ao encargo do Senhor. Porque o que é interessante, irmãos, não é a gente só seguir Jesus, ouvir a palavra de Jesus, andar com Jesus. O mais interessante é praticarmos o que o Senhor tem falado com a gente. Que é muito fácil, né, ter um calhamaço, um monte de verdade, um monte de teologia, sem a gente ser responsáveis em praticar tudo aquilo que o Senhor tem falado para a gente. Então é muito fácil ouvir, mas Tiago diz que a fé sem ação ou sem obras é morta, não tem sentido. Se eu escuto uma ordem do Senhor, mas eu não pratico o que o Senhor falou. Então o Senhor falou, volta para Jerusalém. E eles andaram aquele período todo numa obediência ao Senhor. E o que eles fizeram? Eles oraram. Avivamento, vida da igreja, comunhão da igreja, não é algo que surge com irmãos que lideram, com o presbitério da igreja, com o diaconato na igreja, com o ministério pastoral da igreja. Tudo aqui é uma ação direta de uma vida de oração. E eles foram orar. E oraram com as mulheres. Estavam orando. E à medida que eles estavam orando, o texto diz aqui lindamente, enquanto eles oravam, olha como Lucas mostra pra gente. Eles estavam orando, só que Deus, ele tem um cronograma. Deus não faz nada fora do seu propósito eterno. Acredito que os irmãos já ouviram falar muito de propósito eterno de Deus, plano de Deus. E aqui você tem essa relação do plano eterno de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, é algo estabelecido. Por quê? Em Israel existiam 3 festas. Então, quando você pega o contexto dos evangelhos, você vai ver a primeira festa, que é a Páscoa. Mateus, Marcos, Lucas e João mostram um cenário da primeira festa. Jesus é levado ao Calvário, ao Gólgota, na cruz,
E ele morre. Que dia? Em que era? Em que época? Em que tempo que Jesus morre? Na Páscoa. Jesus é oferecido como aquele cordeiro pascual. Porque quando você pega Deuteronômio 16, Moisés diz assim, são essas as 3 ocasiões em que todo israelita deverá se apresentar na presença de Deus. Moisés diz assim, eles vão adorar primeira festa na Páscoa, segunda, que nós vamos entrar no Pentecostes, a terceira ainda não veio, que é a festa dos tabernáculos. Ninguém deve se apresentar na presença de Deus com mão vazia. Então a primeira festa é um cumprimento profético sobre a pessoa do Senhor, que se entregou em nosso lugar, que morreu a nossa morte, que se entregou para morrer ali como um sacrifício perfeito para Deus. Jesus não morre para nos salvar. Jesus não morre para te levar para o céu. O problema de Deus era com a humanidade. Então a humanidade não poderia voltar-se para Deus. Então o Filho de Deus entra em nosso lugar como nosso mediador, fazendo mediação, propiciação pelos nossos pecados. João, quando viu Jesus vindo, ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele vem como um cordeiro. O cordeiro da festa da Páscoa, da primeira grande festa em Israel, de Deuteronômio 16. Então, em Israel, a Páscoa, irmãos, aponta primeiro para a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Paulo, falando sobre esse cordeiro pascual, ele diz assim, porque a nossa festa da Páscoa já está pronta. Páscoa não é para comemorar nada, já está pronta. Já foi realizada, já foi cumprida. E Paulo diz assim, essa nossa Páscoa agora é a pessoa de Cristo. O nosso Cordeiro da Páscoa, que já foi oferecido como nosso sacrifício substitutivo. Jesus é esse Cordeiro. Tipificado por Êxodo capítulo 12, quando antes de sair lá do Egito, Deus chamou Israel e falou, vocês têm que matar um cordeiro. Pega um cordeiro, convida quem tem pouco familiares e chama para sua casa. Se tem um cordeiro grande, convida os seus vizinhos. Traz para sua festa. Não é? E Paulo diz aqui, a nossa Páscoa, a festa está pronta. E ali o sangue derramado passava nos umbrais da porta, tipificando a obra redentora de Cristo. Então a Páscoa, ela é cumprida, ela é terminada em Jesus. Que crente fica comemorando Páscoa, irmão? A verdadeira Páscoa já ocorreu, já aconteceu. Cristo já morreu em nosso lugar. Cristo já foi sepultado em nosso lugar. E Cristo ressuscitou. E aqui, Atos 2 diz que 50 dias depois da morte de Cristo, essa é a palavra Pentecostes. No grego é 50 dias depois da Páscoa. A mente divina não é como a nossa, esfacelada, complexa. A mente divina é uma mente programada, com propósito. E Deus, na Páscoa, nos dá o seu Filho. E Jesus, depois que morreu, começou a contar 50 dias até o dia de Pentecostes, porque a promessa do Pai, em Lucas 24, Atos 1:8, qual é a promessa, irmãos? É o Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, a glória do Espírito Santo, a excelência do Espírito Santo. Hoje nós não honramos o Espírito Santo. Nós não amamos o Espírito Santo. Nós não desejamos o Espírito Santo. Cadê os hinos sobre o Espírito Santo? Cadê as nossas orações para o engrandecimento e a beleza e a majestade da pessoa do Espírito Santo? O Espírito Santo entre nós é até desprezado.
Nós oramos para o Pai, em nome do Filho, mas esquecemos que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, aleluia, no mesmo lugar. E de repente, não tem como causar a vinda do Espírito, gerar a vinda do Espírito, gerar a descida do Espírito. Ninguém podia fazer isso. Por isso que eu não acredito em avivamento manipulado. Vamos reunir, dobrar o joelho e vamos buscar a presença de Deus e Deus vai nos visitar. Não é, irmãos, assim. É de repente, amém? De repente. E eles estavam ali e de repente o Espírito veio e batizou. Em quê? Tem crente atrás do batismo do Espírito Santo. Buscando o batismo do Espírito Santo. E já veio. Quando que fomos batizados no Espírito Santo? 1 Coríntios 12, 13 diz assim: assim também nós, judeus e não judeus, escravos e livres, todos nós fomos batizados pelo Espírito Santo e nos tornamos um só corpo em Cristo. Quando o Espírito é derramado no Pentecostes, ali, judeus e gentios recebem o batismo, o dom do Espírito Santo, a possessão do Espírito Santo. Não confunda derramamento do Espírito Santo com enchimento do Espírito Santo, com ser cheio do Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito, nós não somos igreja. Romanos 8 diz: se o tal que é cristão não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. 2 Coríntios 6,17, Paulo diz: não sabeis que vós é templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele já veio, ele mora, ele habita, ele reside, ele gesta. Então, quando é que o Espírito Santo veio? Primeiro, no dia de Pentecostes. Primeiro ele veio para os judeus. Naquela festa, o que é Pentecostes? Era a festa da colheita. Na Páscoa, o cordeiro era oferecido. Pentecostes era uma festa que todo mundo ia e todo mundo tinha que ter grãos. E todo mundo ia com uma oferta alçada para apresentar a Deus. E aquela colheita era reunida perante o Senhor e oferecida para Deus. Aonde foi a festa da grande colheita de Deus? No dia de Pentecostes, Deus trouxe as pessoas do mundo todo. Medos, parto, egípcios, cretenses, judeus, gentios, irmãos. Deus é soberano em reunir aqueles que Ele vai chamar. Reuniu, chamou e derramou o Espírito. Atos 2,4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito veio de forma dramática. Batizou os judeus no corpo. Mas os gentios não é do judaísmo. É um povo desprezado pelos judeus. Então Deus comissionou Pedro. Deu uma visão a Pedro. De noite em Jope, ele viu um lençol que descia com os animais imundos, e Pedro era judeu. A nossa religião é assim: nós não se aproximamos de quem não é crente, não andamos quem não participa da comunhão de fé, da comunidade de fé. Nós somos exclusivistas. Não sei se você já percebeu. A gente só anda com o Filho de Deus. Se faz isso, a gente não se aproxima. E Pedro tinha esse conceito exclusivista. Ele falou: Senhor, os animais nesse lençol é imundo. E a voz divina foi qual? Pedro, mata e come. Ele falou: sou judeu, Senhor. O Senhor me deu a lei, me deu o templo, me deu as festas. É tudo nosso. Falou Pedro: que eu purifiquei, não considere imundo. Ai, como a gente precisa perder essa visão
relativista, que Deus não está aqui, Deus não está ali, Deus não vai aqui, Deus não caminha ali. Irmãos, mata e come, amém? Tem alguém lá que você julga que não é crente da igreja, da comunhão da igreja? Estávamos falando, nosso problema não é com o cara que está bebendo no bar, não, irmão. É com aqueles que eu não mato e não como. Eu não faço nada, eu não quero os 10 mandamentos. Mas Pedro obedeceu a voz. Chegou lá na casa de Cornélio. Estava todo mundo reunido, esperando, na expectativa de que o apóstolo Pedro falasse alguma coisa. Atos 10:45 diz: os judeus seguidores de Jesus tinham vindo de Jope e ficaram admirados, porque enquanto Pedro falava, Pedro gostava de falar muito, e às vezes Deus vai parar, irmãos. Nosso sermão, nossa mensagem. Hoje não, porque é um tempo escasso. Não buscamos muito a Deus, não amamos muito a Deus, lemos pouco a Bíblia, não oramos, não temos muito ministério pastoral entre nós. É muito atrito, muita briga, muito ego, então difícil ver o Espírito caindo, nos calando. Aquele avivamento do país de Gales hoje não é real para a gente. Nem o avivamento da Rua Azusa, nem o grande avivamento de Jonatas Eduardo, que varreu a Inglaterra, ou de John Wesley. Hoje o que nos resta é nos humilharmos. Pedro diz: humilhai-vos sobre a potente mão de Deus. Acredito que hoje é um tempo de humilhação para a gente. A igreja Israel e o mundo não é o que Deus espera. A igreja não está no propósito de Deus mais. Israel está jogando bomba no Irã, Iraque. O negócio dele é fazer guerra. E o mundo é o mundo como sempre foi o mundo. Então isso aqui que eles ficaram admirados por Deus ter derramado o Espírito sobre os não-judeus. Aleluia! Deus visitou os judeus em Pentecostes. E depois de um período de dias, Deus chegou na casa de Cornélio, calou Pedro e derramou o Espírito. Foram batizados no Espírito. Foram encontrados pelo Espírito. Então já vimos a Páscoa. Vimos o Pentecostes. A terceira festa em Israel, à luz de Deuteronômio 16:16, é Tabernáculos. No último grande dia da festa, foi nessa festa em João 7, 37 e 38. Jesus está vindo das 3 festas. Jesus sempre ia a Jerusalém para comemorar a Páscoa, Pentecostes. E nessa vinda de Tabernáculos, todo mundo festejando, adorando a Deus, no templo de Deus, na lei de Deus, mas sem Deus. É possível servir a Deus sem Deus? É. Parece que é de Deus. A Bíblia é de Deus. A roupa é de Deus. O lugar é sagrado. Jesus se levantou. Jesus se levantou e disse: no último dia da festa, a Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim: o dia mais importante para os judeus. Naquele dia Jesus se colocou de pé e disse bem alto: como falar isso aqui? Eu não teria essa ousadia, tem que ser Deus, né? Numa festa judaica, onde todo mundo se moveu, ofereceu coisas para Deus. Jesus diz: é tudo sem Deus. Vocês têm sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, como diz as Escrituras. Rios de água da vida vão jorrar do coração de quem crê. Estavam no templo, na reunião da comunhão da igreja, com as coisas da igreja, com a roupa da igreja, sem crer nele. É possível criarmos um grupo sem Cristo.
Parece que é de Cristo. Parece que é de Deus. Mas a promessa de tabernáculos, na verdade, é a volta de Jesus. É a esperança que a gente tem que na Páscoa somos redimidos. Em Pentecostes somos habitados pelo Espírito, que nos aguarda depois de crentes salvos, como diz Efésios 1,13, mas depois de ouvirdes o evangelho da vossa salvação, Paulo diz, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, e Paulo diz no versículo 14 de Efésios 1, até o resgate, até o arrebatamento da igreja. A igreja não quer que Jesus volte. Estava ministrando entre alguns irmãos um tempo atrás, e uma irmã gritou, não fala da volta! Eu não estou pronta! Como assim, irmãos? Quem está pronto? Não é que estejamos prontos. É com o mínimo que temos. As 5 virgens prudentes não tinha muito, mas era o que elas tinham. Quando o noivo veio, à noite, eis o noivo, elas levantaram para encontrar o noivo com o pouco de azeite que elas tinham na vasilha. Não é uma vasilha cheia. Não é ser super crente da igreja. Não, irmãos. É um pouco de azeite. Porque Pedro diz assim, o Senhor não demora a cumprir o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, por que Jesus não veio? Sou cristão há 40 anos e ouço isso desde que nasci. Jesus vai voltar. Morreu minha mãe, morreu meu pai, todo mundo nessa esperança. Por que Jesus não veio estar aqui? Pedro vai dizer assim, é porque ele não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor vai vir como um ladrão. Já recebeu a cartinha? Vou te roubar meia-noite. Não tem. Já recebeu um e-mail de que alguém vai roubar seu carro por volta de 12:30? Não. A vinda do Senhor é para quem vive uma vida cotidiana. É com o filho no médico que o Senhor poderia encontrar vocês. É com a gente aqui, tendo comunhão, ouvindo de carro, irmãos. A vinda do dia do Senhor é como um ladrão. Não espera um ladrão saquear os seus bens. Ele vem e te rouba. Meu desejo é ser roubado. É que ele me leve, é que ele me tire, é que ele me busque. Pedro diz, naquele dia os céus vão desaparecer como um barulho espantoso e tudo que há no universo vai ser queimado. Como eu amo ligar a televisão e ver que o mundo está acabando em chão. Essa era não é mais de água. Teve um vendaval e varreu e inundou. Deus não vai terminar com o universo mais com água. Por isso que você tem um arco-íris. Depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e mostrou para ele uma aliança eterna. Choveu, apareceu o arco-íris, é Deus falando. Fica tranquilo, é só uma ondinha de água. É só que eu tô eu tô nervoso. Mas eu quero queimar essa terra. Fica tranquilo, irmão. Ninguém explica, a ONU não explica. Ninguém explica, é fogo para lá, é fogo para cá. O problema é o governo Lula. Não, queimou com o Bolsonaro e está queimando com o Lula. Isso vai se intensificar porque Pedro diz, a terra vai sumir. Sem noção, irmão. Essa terra vai terminar com fogo. Deus vai ter que queimar tudo. Em Gênesis 6 foi com água. A volta de Jesus. Sou dispensacionalista. Mas vai ter um caminho que o Senhor vai usar para destruir essa terra. Você não para de orar por causa de queimada, para com essa bobagem. Ora sim, incendeia mesmo.
Queima tudo, Jesus. Faz igual o João. Senhor, o que é que a gente pede para cair fogo do céu? Então aqui em Atos 2, 2 e 3, a manifestação do Pentecostes é algo muito latente para a gente. Versículo 2 e 3, Lucas diz que tem a manifestação do fogo e do vento. O fogo e o vento. O vento fala da manifestação do Espírito Santo, como o texto diz, né? De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não era fogo mesmo. Parecia fogo, mas não era fogo. Parecia, mas não era. E pousou sobre cada um deles. Então, duas coisas mostram esse derramamento do Espírito. Primeiro, o vento do Espírito. Então, quando você pega Ezequiel 37:9, diz assim: então o Senhor me disse, homem mortal, profetiza para o vento, da visão do vale de ossos secos. Diz que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre os corpos mortos, a fim de que nasçam de novo, ou revivam. Por que o Espírito vem na forma de vento? Por quê? Por que um vento impetuoso que enche a casa? Porque o vento é um propósito e uma maneira de Deus mostrar como ele pode alcançar o homem. Não é a pregação que alcança o homem. Não é a mensagem que alcança o homem. Não é a retórica que alcança o homem. Não é a sabedoria, não é a teologia, não é o conto de livro que ele leu. Isso aqui, Ezequiel, é interpretado à luz de João capítulo 3. Quando Jesus, à noite, é encontrado por Nicodemos. E Nicodemos fala: bom mestre, eu sei que tu vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Jesus fala assim: Nicodemos, importa nascer de novo. Nicodemos nunca tinha ouvido isso. Além de Ezequiel, tirarei o coração de pedra, vos darei um coração de carne, colocarei o meu espírito dentro de vocês. O mínimo que Nicodemos entendia era de uma promessa da nova aliança que ainda não havia se cumprido. E está Jesus mostrando com a essência dessa aliança. É a salvação, é o novo nascimento. E Nicodemos olha para Jesus e diz assim: Senhor, como posso voltar para É até irônico voltar para o ventre da minha mãe sendo velho. Tadinho, ele pensava que Jesus estava falando do nascimento humano. Ele falou: não, Nicodemos, eu não estou falando de nascimento humano. Estou falando de um nascimento do alto. Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. No versículo 3 e no versículo 5, ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos enlouqueceu. Que isso, Senhor? É difícil, irmãos, entender que o Espírito Santo é o autor, o consumador, o preparador, o obrador da salvação. Hoje a gente pensa que se ele ouvir, ele vai ser salvo. Se ele ouvir, ele vai ser salvo. Se ele ler, ele vai entender. Não. João capítulo 3, versículo 8, Jesus falando para Nicodemos assim: o vento sopra onde quer, Nicodemos. Ouve seu barulho. Está vendo o barulho do vento? Pega o vento agora. Vamos pegar o vento. Só Dilma. Só Dilma estoca vento. Na vida cristã não tem como pegar o vento, segurar o vento. Jesus diz: ele faz o que quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. A mesma coisa, Nicodemos, acontece com aqueles que nascem do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, à luz de Atos 2:2, como vento, é o vento do Espírito. Só poderíamos ser salvos. E só podemos ser salvos
Porque o Espírito soprou em nós. Ele soprou. Esse sopro de vida. Então hoje as pessoas acham que vão ser salvas por aquilo que elas fazem. E jejua, sobe monte, desce monte, e rasteja no chão, e fica gritando, irmãos, tá aqui o vento, sopra onde quer, não sabe de onde vem, você ouve o seu barulho. Assim é um novo nascimento, irmãos. Como a gente precisa entender que a obra do novo nascimento em Pentecoste, a salvação daqueles judeus, dos gentios no dia de Pentecoste, é uma obra direta do vento do Espírito. Ninguém salva ninguém, ninguém leva ninguém para o céu, ninguém tira ninguém do inferno, ninguém tira ninguém de nenhum lugar. Nós somos soprados. Deus tem que soprar em nós, erguer o nosso ser, mudar o nosso interior. Então, Jesus, ele dá um testemunho radical. Primeiro é o vento. Depois ele diz assim, né? Lindamente, sobre essa promessa que ele deu aos seus discípulos, que é o vento que ele sopra. Mas não só sopra, ele também queima o nosso interior. É o fogo do Espírito. Então, a presença de Deus e a purificação do seu povo é semelhante à visão de Isaías. Se lembra? Qual é a visão de Isaías? 6, 6 e 7 diz assim: a um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz e brasa que havia tirado do altar, e tocou na minha boca com a brasa e disse: agora esse fogo, esse braseiro vai tocar os seus lábios e os seus pecados vão ser perdoados, Isaías. Isso mostra, irmãos, que o vento te regenera do Espírito e o fogo te purifica. Ser purificado não é as obras que você faz. Eu tenho que jejuar, eu tenho que subir monte, eu tenho que ficar na vigília. Eu era um louco assim, eu ficava no monte da amendoeira rolando noite e dia. Quem nos purifica é o Senhor. Isaías falou: Senhor, eu sou um homem impuro. Habito no meio de um povo que tem os lábios impuros. Não parte de Isaías a purificação. Parte de Deus. É Deus que te regenera e é Deus que te purifica. Então esquece as suas obras. Efésios 2,8 mostra isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. Olha só como Paulo diz: é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Se lembra como Deus encontrou Moisés? Ele matou o egípcio, fugiu, foi parar na casa de Jetro, se afeiçoou da filha de Jetro e foi cuidar do rebanho de Jetro. Queria a filha, tem que pastorear o rebanho. E algo surpreendente acontece com Moisés. Em Êxodo capítulo 3, 2 a 6, diz assim: ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo. Estranho, né? Apareceu numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu um espinheiro que estava com fogo, mas o fogo não se queimava. Então ele pensou: que coisa esquisita. Você já viu um troço pegando fogo que não queima? Estranho, não é? Por que será que esse espinheiro não queima? Moisés perguntou. Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor viu Moisés se chegando perto dele, ele o chamou do meio do espinheiro que queimava com fogo e disse: Moisés, Moisés, eu estou aqui. Ai, irmãos, não temos isso hoje. Nossos lábios é só para fofoca, ataque, disse-me disse, crítica. Fulano está certo, fulano está errado. E esse aqui era o homem que iria ser chamado para libertar Israel. Deus não chama ninguém para liderar orgulhoso, soberbo,
altivo. Não, irmãos. Aqui é o chamado ministerial de Moisés. Quer saber se o irmão está cuidando da igreja? Leia Êxodo 3, que você vai ver. O chamado. O chamado não é para estar à frente. O chamado é para estar perto da sarça, que queima, que arde, que apresenta a santidade de Deus. E Deus falou assim, Moisés disse assim. E Deus disse a Moisés, para. Tira a sandália dos seus pés. Pois o lugar em que você está é sagrado. O sagrado não era mais o lugar. Tudo agora era sagrado. A sarça era sagrada, o rebanho era sagrado, a filha de Jetro era sagrada, Jetro era sagrada. Ai, irmãos. Nós transformamos os lugares no sagrado. E Deus falou, aqui é sagrado. Sagrado é onde você vai. É quem você cuida. É quem você busca. É de quem você está próximo. Não temos lugares sagrados, reuniões sagradas, Bíblia sagrada, roupa sagrada, hino sagrado. Acabou, irmãos. Tudo é sagrado. Paulo falou, tudo é puro para os puros. Mas tudo é impuro para os impuros. E aqui o sagrado está chamando Moisés e Deus continuou como o sagrado se revela. Não é falando das coisas sagradas. É dizendo, eu sou o seu Deus. Ai, irmão. Quer saber onde o sagrado está? É Deus falando, eu sou o seu Deus. Deus só fala, eu sou seu. Quer as coisas sagradas? Está nele. É na pessoa dele. É no ser dele. É na santidade dele. É na beleza dele. É na glória dele. Saiu dele e perdeu o sagrado. Esquece, se o sagrado não é ele, tudo é profano. Por isso que o catolicismo separou a igreja em duas classes, e nós também fazemos isso, clérigos e leigos. Ou santo e profano. Música do mundo, música da igreja. Roupa de crente, roupa de não crente. Bíblia de crente, Bíblia dos não crentes. Bíblia do adolescente, Bíblia de estudo. E aqui, Deus revela-se como sagrado. Aí o texto termina, diz assim, versículo 6. Aí Moisés cobriu o rosto e ficou com medo. E ele se encontrou o sagrado de olhar para Deus. Certa feita, John MacArthur terminou de ministrar na Califórnia, desceu e foi ao banheiro. E um dos irmãos que tinha ministrado um dia antes viu MacArthur e falou assim, eu encontrei Deus. MacArthur tinha acabado de falar da santidade e a glória de Deus. Aí MacArthur ficou admirado e falou, é mesmo? Como foi? E ele falou, enquanto eu me barbeava. Que? MacArthur olhou no espelho e falou, como é isso? Enquanto eu me barbeava, Deus veio. E eu passava a lâmina e Deus falava, oi meu amigo. MacArthur falou, mentiroso, filho do diabo. Quando Moisés viu Deus, ele temeu. Isaías viu Deus, ele falou, me purifica, Senhor. Quando Pedro descobriu, é o Filho de Deus, ele pulou, tirou as roupas e falou, tu é muito santo. Quando João em Patmos viu o Senhor, ele falou, eu caí como morto. Ezequiel caiu aos pés do Senhor como morto. Ele é o sagrado. Como a gente precisa parar de relativizar as coisas sagradas. Tudo é tão sagrado que a gente deixou de amar o Senhor. Deixou de admirar o Senhor. Não vemos mais coisas humanas no homem. O que Deus busca encontrar. Então que o Senhor mostre pra gente, Atos 2,4, diz que o vento e o espírito e o fogo encheu. Todos ficaram cheios do Espírito. Nós não precisamos de um novo derramamento do Espírito Santo.
de um grande avivamento. Não. O que nós precisamos é ficar no que é sagrado e que é normal e ordeiro. O natural, né? Todo dia acordar de manhã e tomar café da manhã. Que de extraordinário tem no café da manhã? Nada. Todo dia café da manhã. Meio-dia, almoço. À noite, janta. É isso que Paulo está dizendo. Lucas está dizendo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando você pega Efésios, capítulo 5, versículo 18, o nosso chamado é esse: não vos embriagueis com vinho, que causa dissolução e contenda. Paulo, ele fala, permanece no que é normal e educativo. Enchei-vos! Encha do Espírito Santo! Você não precisa ficar buscando o Espírito Santo. Ele já mora, ele já habita, ele reside, ele vive em você. O verbo que Paulo usa está no gerúndio, enchei-vos. É uma ação contínua. Todo dia, irmãos. Buscando a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão dos santos, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Era natural que a igreja primitiva experimentasse esse encher. Não existia nada extraordinário. Vamos buscar um novo Pentecoste. Não, Atos, capítulo de número 4, 8 e 31, Lucas diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, era normal. Pedro passou, o que Pedro é? Cheio. Você não está buscando o Espírito Santo. Atos 6,5. Estevão, que era um dos 7 diáconos de Atos 6. Qual é a escolha? Por que Estevão é escolhido? Porque ele estava no Pentecoste, experimentou o vento do Espírito, o fogo do Espírito, ficou o quê? Cheio do Espírito. Então, quando olharam e falaram assim, tem que procurar pessoas capazes, espirituais, na escolha dos diáconos, Lucas diz, então escolheram Estevão, que era cheio do Espírito. Ai, irmãos. Hoje nós não precisamos buscar um novo revestimento do Espírito. A gente precisa viver cheio do Espírito. Caminhar no Espírito. Se mover no Espírito. Querer ser modelados pela vida e obra do Espírito. Qual é o problema hoje? É que a gente pensa que Deus quer que a gente fique debaixo de uma árvore com a mão para o alto, falando, vem Espírito, vem Espírito. O Espírito está dentro de você falando, eu quero transbordar, eu quero derramar-me de você. E Atos 7,55, o mesmo Estevão, que era diácono, quando pregou, cheio do Espírito, queriam matar Estevão. E apedrejaram Estevão, e o texto diz, Estevão cheio do Espírito. Olhou, viu o céu aberto e a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. Um homem cheio do Espírito, irmão. Ele é cheio do Espírito. Ele é guiado pelo Espírito. Ele é movido. Por que às vezes a gente não consegue entender o plano de Deus para a igreja? Falta o vento, o fogo e o enchimento. Nossa vida é morna. Reunião após reunião, ou num conceito mais tradicional, culto após culto, congresso após congresso, conferência após conferência, reunião de irmã, reunião de homens. Mas a gente está vazio. O Espírito está ali. O Espírito mora. Efésios 1,13, você é selado com o Espírito Santo. Efésios 2, Paulo diz que somos a habitação do Espírito Santo. Mas quando chega em Efésios 5,18, Paulo não mostra só o aspecto do selo e da habitação. Ele fala o que a gente precisa ordeiramente é do enchimento. Qual é o grande problema dos irmãos? Não se enche do Espírito Santo. Se enche de livros, se enche de literatura, se enche de teologia, se enche, se entulha. E na verdade, compre a obra de Pablo Deiros.
maiores comentadores bíblicos de hoje. Pablo Deiros. O comentário dele do livro de Atos é surpreendente. Terminando, Pablo Deiros diz sobre os discípulos ser cheios do Espírito Santo. Deiros diz assim, sobre como eles ficaram. Quando o vento veio, o vento regenera, o fogo purifica e o Espírito enche. 3 coisas. Quer ver Pentecoste na igreja? Já tem. Não vai ter novo Pentecoste. Não vai ter enchimento. Tem que ter pessoas cheias. E Pablo Deiros diz assim, a alma deles, dos discípulos, no dia de Pentecoste, foi preenchida com a presença de Cristo. Quem é que veio habitar na igreja? Cristo! Na pessoa do Espírito Santo. Para mover a igreja. Para ventilar na igreja. Para purificar a igreja. O que o Espírito está fazendo? Enchendo do vento e da pureza. Cadê a pureza da igreja? Não tem fogo, irmãos. Fica atrás de Pentecostes, de movimento, busca do Espírito Santo. Mas a vida não muda. É a mesma coisa. O ego é o mesmo, o caráter não muda, irmãos. Está aqui Pablo Deiros dizendo, de modo que a emoção da alma deles estava debaixo do controle do Espírito. Você tem noção disso? Que agora não é mais homens que estavam na Páscoa, nem na festa do Pentecoste e nem esperando o tabernáculo. Agora eram pessoas preenchidas na sua alma, enchidas na sua alma da presença do Espírito. Porque você precisa. Não é de nada extraordinário, sobrenatural. Ai, o irmão falou, tem que sentir um negocinho. Eu falei, você está enganado, irmão. Eu não preciso sentir nada. Eu só quero transbordar, eu só quero ser cheio, só quero ser plenificado da plenitude dele. E Deus diz assim, bem como a vontade da alma deles e o pensamento da mente deles. Tudo estava no centro do seu ser, Deus guiando o seu coração, impregnado por um amor pela santidade de Jesus Cristo. Compre um comentário de Atos de Deus. É a coisa mais fascinante que eu tenho lido. Deus mostra onde Deus opera na alma humana. Aonde que Deus quer encher-nos é na nossa alma. Aqui que ele mostra. É na emoção da alma o senhorio. Ele toma conta do seu amor. Você não deseja mais nada. Nem o carro que você tem, vida sexual, vida com filho. Tudo é segundo plano. Se a sua alma é cheia da presença dele. E Deus vai mais longe, ele fala, sua vontade é submissa e massacrada por essa outra vontade. Você ser cheio, irmão. É uma alma plena. Não é meio termo, será. É igual Jesus. Perto de ir para a cruz. Está lá no jardim da agonia, ele ali clama e gotas de sangue. E ele confessa, ele ainda era 100% Deus e 100% homem. Na parte humana ele diz, não dá cruz, o Calvário é difícil, cravo nas mãos, ele via as pessoas sendo crucificadas, é fácil? A gente não aguenta sofrimento, você aguenta sofrimento? A gente começa a sofrer, arrancou o dente, eu tô para arrancar aqui, eu falo, Senhor, me livra desse cálice. Eu vou lá no dentista, o dentista fala, vai, Fábio, arranca esse dente. Eu falei, mas tá bom, vai arrancar dente bom, por causa de vaidade. A minha mãe, vai arrancar esse dente, rapaz. Sofrer é brabo. Quem gosta de sofrer, levanta a mão. Por isso que hoje a igreja que mais tem adeptos é a Universal. O que tá na placa? Hã? Pare! Mas a vontade de Cristo é submissa à vontade do Pai. Não é pare de sofrer, é sofrimento. Aí ele entrega a vontade, submissa à vontade do Pai. Ele diz,
que não seja feita. Ser cheio do Espírito Santo é quando você chega ao ponto de confessar: não é mais o que eu quero, não é mais o que eu busco, não é mais o que eu estou atrás, estou querendo. É igual Pedro, né? Tu me amas, eu amo. Ah, tu sabe que eu não amo. Quando ele olhou, ele falou: até depois do perdão, Pedro não aguenta. Ele fala: e João, o que vai acontecer com ele? Ele falou: você vai morrer de cabeça para baixo, rapaz. Segue-me. Quanto a ele, ele vai ficar até que eu venha. Eu vou morrer primeiro, de cabeça para baixo. E esse João aí, o discípulo do amor. Graças a Deus que o Senhor já levou João. Esse é um problema. Imagina o João vivo hoje. Ia falar: Pedro vacilou, Pedro. A vontade de Pedro, até depois do perdão, que ele negou o Senhor 3 vezes, ainda era: não, eu tenho uma vontade. Terminando, Pabudeiros diz que a nossa mente precisa estar sob o controle de Deus. Nossa mente, irmãos, é igual a Avenida Brasil. Quem já passou pela Avenida Brasil? Aquilo ali é um trânsito. Você pensa no filho, na conta para pagar, no trabalho, na saúde, na mulher. Já percebeu como é difícil ficar fixo aqui? Para mim, tem um outro pensamento aqui. Se eu for te contar, você vai falar: que isso, irmão Fábio? Fazer igual aquele irmão: que isso, irmão? É assim mesmo. Se você não levar, como Paulo diz aos Coríntios, todo o pensamento cativo a Cristo, a maior dificuldade para a gente, como filhos de Deus, é ter a mente de Cristo. Pensar como Cristo, imaginar como Cristo, raciocinar como Cristo, ter as razões de Cristo. Estava debatendo aqui, a nossa razão, luta por tudo, briga por tudo, é da mente, irmão. Qual é o problema de Deus? Não é levar o homem para o céu, é ganhar a sua e a minha mente. O problema de Deus não é a sua emoção. Muitas áreas ele já ganhou. Não é a sua vontade, é a sua mente psicológica. Esse psique danado. Se lembra de Pedro? Tu és o Filho de Deus. Filho do Deus vivo. Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aí Jesus fala: tem a igreja. Sobre a sua revelação vou te mostrar a igreja. Da Pedro. Pois disse: caramba, é Pedro, hein? Vacilo, mas... Teologicamente, Jesus está te honrando. Achei a chave do reino. Que você abrir, vai ser aberto. Que fechar, vai fechar. Aí Jesus virou: gente, mas... Jerusalém é um lugar, um Gólgota, a cruz. Opa! Cruz não! Pare de sofrer, Jesus. Jesus virou para Pedro, atacou a mente dele. Arreda, Satanás! Os outros falam: e o diabo está entre nós. É assim, irmãos. Ele fala de Cristo, da igreja, do reino. Ele é polidinho, né? Tem até a roupa bonita na reunião. Mas a mente dele é cheia de diabo. Ele manipula. Ele guia. Estou mentindo, irmãos? Pedro é ímpio? Pedro é apóstolo. Com uma setada do diabo na mente, liderando os outros. Aí Jesus vai dizer: Pedro, você não pensa as coisas de Deus. Você pensa as coisas dos homens. O problema de Pedro não era conhecer Jesus como o único suficiente Salvador. Estou na igreja. O reino do céu, o milênio, nada disso. O problema de Pedro é aqui. O problema de Deus não é te levar para o céu, é transformar sua mente. Esse é o problema de Deus comigo. A gente lê muito, sabe, sabe. Te louvamos nessa noite. Pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo governe a nossa vida. Pedimos que o Senhor nos enche, Senhor. Venta em nosso ser, Senhor. Sopra em nosso ser nessa noite.
também queima as impurezas do nosso coração. Purifica os nossos lábios, nossos olhos, nossos pés, nossas mãos. Senhor, queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Mas às vezes a nossa alma carrega um montão de sujeiras e imundície. Temos tantas bagagens na nossa alma que não há lugar para o Senhor penetrar. Ó Deus, encha-nos nessa noite. Encha-nos com Teu Espírito, Senhor. Transborda a nossa emoção para Te amar. Transborda a nossa vontade para conhecer a Sua vontade. Como Paulo disse em Romanos 12:2, que é boa, perfeita e agradável. Nos livra da nossa vontade. Queremos ser o centro da igreja, da comunhão, dos relacionamentos familiares. Nos liberta da síndrome de Satanás, Senhor. Nós queremos tomar a cruz e Te seguir. Também toma a nossa mente tão confusa, tão dúbia. Não sabemos o que pensar, mas nessa noite, ó Espírito Santo, coloca a mente de Cristo em nós. Queremos ter os pensamentos do Senhor. Queremos ver o Senhor em nós diariamente, ganhando todo o nosso ser, Senhor. Nos abençoa nessa noite ainda. Que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.